Que beleza, que maravilha receber vocês aqui para mais um Carro Cortes by Delinte. Delinte, alta tecnologia na produção de pneus para aviões diretamente para o seu carro. Delinte te leva mais longe. Sabe onde a Delinte está nos levando, Thiago Mendonça? Me diga. Para as 500 milhas de Indianápolis. Beleza, vocês sensacional. estão assistindo aqui na quarta-feira. No sábado a gente embarca para o que os americanos chamam de The Greatest Spectacle in Racing, né? O maior espetáculo do automobilismo. Você já esteve em loco lá? Não estive ainda. Na verdade, das 3 grandes corridas, Mônaco, 24 horas de Le Mans e Indianápolis, eu só fiz Mônaco. Então ainda tenho pela frente. Faltam duas para sua tríplice coroa aí. Praticar aí. E é um projeto também que eu tenho aí para fazer. Seja muito bem-vindo, Thiago. Lembrando que semana passada estive no primeiro Stint podcast do Thiago Verdade. Mendonça. A gente falou ali um papo um pouco mais quente, que tinha recém-rolado a primeira vitória do Lando Norris. Aqui a gente vai, né, projetar um pouco de Imola esse final de semana, mas falar um pouco também do geralzão aí do campeonato e, principalmente, brasileiros na Fórmula 1. Quais são as perspectivas? E vamos também, é claro, responder as perguntas de vocês. Antes disso, vamos falar um pouco aqui de gasolina Petrobras Podium, Petrobras Grid. Roda a vinheta aí, produção. Você já sabe do Pódio ao Grid, o melhor combustível está sempre nos postos Petrobras. Sobre a gasolina Grid, é aquela gasolina que eu confesso é que eu mais uso no dia a dia, né? Mais limpeza, mais economia, mais proteção para deixar o seu motor sempre novo. É a escolha inteligente aí para o uso frequente. E quando se você tem a sorte de ter um carro um pouco mais invocado, ou se você está focado no automobilismo, né? A gasolina Podium é a gasolina oficial da Stock Car. Melhor desempenho, ela já nasce com altíssima octanagem. Não tem aditivos químicos, né, para aumentar a octanagem. Ela realmente já nasce de alta performance. Essa pureza do combustível vem da tecnologia usada no refino, é a única no Brasil nesse patamar de performance, né? Você sabe do Pódio ao Grid, o melhor combustível está nos postos Petrobras. Tiagão, vou começar com uma provocação aí, Bora. ó. Melhor campeonato dos últimos anos da Fórmula 1, a temporada mais competitiva dos últimos anos, né? 3 vencedores em 6 corridas. Não contou nenhuma mentira aí, é isso. 3 vencedores em 6 corridas, né? Aí vencedores diferentes. E o Norris ganhando do Verstappen na pista, isso é uma coisa que chama muita atenção. Tava ouvindo uma entrevista do André Stella, o chefe da McLaren ali ao lado do chefe técnico, né? Da McLaren, e ele dizendo que, claro que não dá para colocar ainda a McLaren no mesmo patamar da Red Bull, mas ela está se aproximando. Ele falou, a gente tinha que dar 2 passos para chegar na Red Bull, segundo a nossa conta. Nós demos o primeiro, ou seja, ainda tem algo a melhorar, vem ainda muita coisa pela frente, não se sabe o que a Red Bull vai trazer também, mas a McLaren pode sim, até o final do ano, encostar um pouco mais. O que a gente percebeu é que muitas e muitas vezes nesses últimos anos teve safety car, teve encrenca, o Max se deu mal, o Max largou lá atrás, chovia, e ele continuava ganhando. Dessa vez aconteceu, claro, algo que fugiu do controle dele, e ele perdeu. Então, eu acho que essa é a grande mudança. A gente viu que antigamente, nem com muita coisa acontecendo, o Max perdia uma corrida, e agora isso já pode acontecer. A gente se contenta com pouco no momento, mas é o que temos. Mas uma migalhinha é melhor que nada. Mas é isso, né? Tava sobrando muito e agora tá sobrando menos, de forma que quando acontece alguma coisa atípica pode ter alguma diferença. Só para não deixar, para trazer números para vocês aí, né, na brincadeira, Max Verstappen 136 pontos, Sérgio Pérez 103, Charles Leclerc 98, Lando Norris 83. Ou seja, bem grosso modo aqui, o Norris está 2 vitórias atrás do Verstappen e o Leclerc está 1,5 vitórias atrás do Verstappen. Porém, Grande Prêmio de Imola esse final de semana, né? É Grande Prêmio de San Marino que chama ainda? Não, agora Emília-Romagna. Emília-Romagna, exatamente. Não caiu o Pix de São Marino, tiraram. O governo de San Marino não tirou o escorpião do bolso. Mas assim, a Ferrari mostrou, né? O carro está sendo, inclusive, chamado de SF24 2.0. A gente viu a McLaren no confronto direto ali, beneficiado pelo safety car, mas conseguindo ganhar na pista, puro e simples ali do Norris. Se essa Ferrari, aliás, do Verstappen, se essa Ferrari 2.0 for, digamos que um salto tão grande quanto foi esse salto da McLaren, será que ainda não temos um campeonato com o Leclerc
38 pontos atrás do Verstappen e o Norris 38 mais 15, 53 pontos. Eu não vou tão longe não, porque a Red Bull também não vai ficar parada, né? Aquilo que eu falei, a gente precisa ver o que ela traz de interessante aí para as próximas corridas e certamente vai trazer. Agora, o grande ponto é o seguinte, o próprio Leclerc falou também depois da corrida, a gente ficou muito satisfeito com a nossa performance em relação ao Max, com o que a gente conseguiu medir em relação ao Max. O que a gente não esperava é que a gente tivesse o Lando crescendo tanto, se a McLaren como um todo crescendo na hora que, não estamos quase lá, mas não, Red Bull, vamos passar de boa, mas a McLaren vai passar vocês agora. Não, e aí, claro, entra mais um concorrente e eles parecem até mais distantes, se você olhar, não, Red Bull, McLaren e Ferrari, mas não é bem assim. A coisa ainda está embaralhada e eles podem sim entrar nessa disputa com o Red Bull, estar ali à frente brigando por um momento em que algo aconteça com o Max, como o Sainz fez lá no Grande Prêmio da Austrália. Não acho que temos um campeonato, mas acho que temos um campeonato melhor do que tínhamos. Sim. Então, aquela coisa de um campeonato com 22 vitórias, 21 vitórias que seja do Max Verstappen, já não vejo essa realidade. Acho que a gente pode ter, quem sabe, 19, 18. Tomara. Acho que vai rolar. É engraçado como a gente passa por cima do Pérez totalmente, né? O Pérez que é o vice-líder, tá a 103 pontos, o Pérez está a 33 do Max. Eu imagino também que a gente vai ter uma ou outra vitóriazinha do Pérez esse ano, né? Ou difícil, não. hein? No estado que tá e com as equipes se aproximando, porque era aquela coisa, né? O Pérez, quando tinha um carro muito superior aos demais, como foi o ano passado, entrou ali, a partir do GP de Miami, coincidentemente, numa espiral negativa e não entregou mais resultados. Agora o carro, a gente percebe, não é mais tão dominante quanto foi. Ainda tem sua dominância, mas é muito complicado. Então, ele não está mais lá quando o Max tem problemas. A gente viu, claro, que ele engatou uma sequência aí de bons resultados no começo do ano, mas nas duas oportunidades em que o Max entregou a paçoca, uma com problemas nos freios, agora com a questão de atropelar lá o Ocon, safety car, não era o Pérez quem estava. Não foi pro México a paçoca. Não foi pro México a paçoca. Então, acho que isso que pesa também contra o Pérez. E agora, o que pode ajudar é que as notícias que a gente tem é de um encaminhamento de contrato para ele, né? Para ele permanecer na Red Bull. Agora que ninguém quer permanecer, a Red Bull quer que ele permaneça. E se isso acontecer, ele pode ter uma cabeça um pouco mais fria aí para trabalhar o restante do ano, e aí sim pode pintar uma vitória ou outra, mas eu não vejo não. Acho que se precisasse definir aí as odds, né, pagar quanto para quem, eu até pagaria bem por uma vitória do Pérez, mais do que para o Norris ou Leclerc. É interessante, né, porque a fraqueza de classificação do Pérez, que foi isso que você falou, quando o carro era muito confortável, beleza, ele estava classificando quarto, quinto, mas aí ele vinha de forma orgânica ali para segundo. Agora o buraco é mais embaixo. Outras coisas interessantes, né? A gente tem o Sainz com 83 pontos, mesma pontuação do Norris, com uma corrida a menos, né? Tem a questão da apendicite aí. Imola, teoricamente, se a gente pegar o histórico recente da McLaren, é uma pista que favorece a McLaren, né? Muitas curvas longas, né? De alta velocidade, poderia ser algo interessante. Mesmo numa fase que a McLaren não estava muito bem, a corrida de Imola, especificamente, ela apresentava bons resultados. Então, eu acho que sim, podemos ter aí uma McLaren forte, mas, por outro lado, também é uma pista onde a Ferrari costuma andar bem, né? A gente teve corridas que o Leclerc só não venceu porque acabou errando, porque acabou se complicando ali. Teve uma prova que, inclusive, ele largou na pole position há 2 anos, naquela fase que a Ferrari estava muito competitiva ali naquele início de campeonato. Então, eu acho que a tendência é que a gente tenha Red Bull dominante e essas duas, Ferrari e McLaren, disputando aí quem é que vai estar ali pronto para fazer alguma coisa caso a Red Bull não entregue, caso a Red Bull não tenha o Max Verstappen ganhando, né? E aí perdem terreno nessa briga a Mercedes e Aston Martin, né? A Mercedes em Miami a gente viu na classificação, naquela simulação que você vê quem está com o carro mais rápido, que a própria Fórmula 1 faz, a Mercedes era a 7ª força. Sim. 7ª. Sim. Eu se sou torcedor da Mercedes, eu tô lá pichando diretoria Jim Carrey, exigindo a queda agora, de todo mundo. Não que seja, meu Deus do céu, que notícia bombástica, né? Mas perderam o D'Ambrosio, que era um braço direito do Toto Wolff, então tecnicamente não é grande coisa, nossa, perdeu o D'Ambrosio. Mas assim, é um cara que era visto como sucessor do Toto Wolff dentro da Mercedes, então assim, no moral da Mercedes também foi um impacto forte. Falando em perdeu, né, uma das alfinetadas aí grandes da semana foi o
com essa história, né? Ah, ninguém mais quer ficar na Red Bull, e aí o Toto Wolff tá tentando abertamente, né, buscar o Verstappen e tal. E o Christian Horner falou, olha, o fato de que tem gente da minha equipe mandando um currículo aqui, outro acolá, o Zac Brown também falou, né, que a McLaren estava recebendo currículos da Red Bull. O Christian Horner falou, olha, acho muito menos grave isso do que os 220 funcionários que nós tiramos da Mercedes Powertrains, né? Quando a gente olha, até vamos voltar à Imola depois, mas quando a gente olha para 2026 com o novo regulamento, também notícias dessa semana, né? Os primeiros, porque vai sair a norma oficial do que vai ser o regulamento de 26 agora em junho, mês que vem, né? Tanto essa questão da bagunçada que vai dar na questão dos motores, quanto até olhando, né? Se a gente olhar essa curva natural, 23 para 24, 24 para 25, ainda com o mesmo regulamento, mas uma Red Bull sem Adrian Newey, né? Já em 25, parece que assim, a coisa não tá boa, a gente tá falando de migalhas, mas parece que o horizonte nos reserva mais e mais migalhas, até o ponto, quem sabe, uma refeição completa. Né? Eu acho que a partir de 2026, sim, dá pra gente pensar num campeonato muito mais aberto e com mais personagens aí brigando por campeonato, brigando por vitórias. Eu acho que essa questão da Red Bull é muito curiosa, né, em relação ao powertrain. Muita gente espalhou a notícia de que há um temor na Red Bull de que as coisas não estão andando bem ali no desenvolvimento do novo motor, mas não existe, não dá para saber, não tem referência. Então, mesmo que eles estejam achando que não está muito bom, você não tem como comparar. Então, e outra, eles têm uma coisa que ninguém mais tem, né? Eles e a Audi, que estamos olhando apenas para 2026. Esse negócio, estou tendo que manter e construir motor para esse ano e ainda desenvolver um novo, só quem está podendo focar 100% é a Red Bull e a Audi. Acho que esse período de dominância da Red Bull veio graças também à luta política que eles tiveram com a Federação Internacional de Automobilismo e com a Fórmula 1. E explico por quê. A gente reclama sempre do mimimi, que as equipes reclamam aqui, que choram ali, mas a Red Bull, no momento em que perdeu a Renault e levou porta na cara de todo mundo, e também perdeu a Honda, né? A Honda não ia ficar, a Renault eles não aceitavam e os outros parceiros não queriam fornecer para eles. Eles foram até a FIA e olha, coitadinho da gente, a gente não tem motor, estamos ferrados, vamos fazer o nosso lá com 3 parafusos, 2 chaves de fenda. E a FIA, com a concordância de todas as equipes, congelou os motores. Sim. Congelou a Red Bull com um baita motor. Sim, então, sim. Todo esse período, ela se deu muito bem, porque a gente acreditava, e eu estava nessa turma, que haveria uma queda de desempenho. Nunca houve. A Red Bull conseguiu já com essas contratações e a parceria com a Honda ali, que se manteve inicialmente discreta e depois voltou de fato, ela conseguiu manter os motores em boas condições. Então não duvido que ela possa fazer um Ford competitivo aí a partir de 2026. Sim. Quando eu olho para 2026, a gente vai ter 6... Cara, são 10 equipes na Fórmula 1, 6 fabricantes de motores diferentes, né? Red Bull, Ford, Honda, Mercedes, Ferrari, Renault, lembrando que a Honda vai para Aston Martin, né? E a Audi chegando. O meu feeling, assim, de intestino mesmo, sabe? Gut feeling é que isso não é sustentável, cara. Não é. 6 montadoras para 10 equipes vai ter... A gente tá vendo um pouco agora, já tá vendo, né? A Alpine andando lá atrás. Para uma Haas, para uma Williams, você ficar muitos anos ali, 18º, 7º, é uma coisa assim, não, a gente tá reconstruindo, para uma montadora com board, com acionista e tal, é um negócio que não, então arranca esse band-aid aí, tchau. E eu vejo muito ou a Renault vai tirar um coelho da cartola em 2026, e às vezes não tá proibido de acontecer, né? Justamente nisso, não, a gente tá tão mal agora, joga 24 e 25 no lixo, vamos focar em 26, mas se a Renault não der um salto, eu acho que a Renault é a primeira a cair da mesa, né? Mas eu acho que talvez até para tentar uma saída honrosa, eles deram uma melhorada agora, né? Inclusive marcaram pontos pela primeira vez, embora muito distante ainda do que podem entregar, do que podem conseguir. Agora, essa questão das montadoras, eu sempre falo que a Fórmula 1 falha muitas vezes em fazer muitas concessões, imaginando que isso vai trazer montadoras. A primeira fase aí da era híbrida foi isso. A Fórmula 1 desenhou um campeonato que fosse atrativo para as marcas. Elas não vieram. Então, assim, continuou tudo como estava. E agora também, para 2026, um planejamento para atrair marcas, ok, chegaram. Só que quanto tempo elas vão ficar? Sim. Eu acho não adianta você atrair ao mesmo tempo que você expulsa, né? Eu acho que o modelo sustentável, de fato, que não é fácil de conseguir, é o modelo da Mercedes, que você tem uma montadora com 33% ali da questão,
os outros 33 para o Toto, os outros 33 para o patrocinador, e fica assim. Aí você consegue manter a montadora ali mais como um branding, e assim como a Ford vai estar com a Red Bull. Que até um Agora, modelo... 100% como a Audi entrou, um minuto para trocar de presidente e falar isso que até aqui... aconteceu durante o processo, né? Durante o O cara processo. que realmente era o entusiasta da ideia já saiu, né? Então já se colocou um pouco na incerteza. É um modelo que a própria Renault tá indo, né? Vendeu 15 ou 20% lá pro grupo do Ryan Reynolds, isso aí funciona, porque aí você perturba menos a montadora, né? A gente sabe quantas decisões são burocráticas, demoradas. E políticas, né? Você falou, grupo A versus o grupo B. Então, às vezes sai uma notícia aqui que a empresa está enroscada, como aconteceu com a Volkswagen quando queria entrar na Fórmula 1, não vai mais. Então, assim, toda essa questão pesa bastante. Então, acho que o modelo é mais de parcerias mesmo com montadoras do que efetivamente a montadora ter a maior parte das ações, como a Audi fez com a Sauber. Vamos responder algumas das perguntas de vocês aqui. Atualizando um pouco o nosso papo do primeiro stint, né? Já passou alguns dias e o jornalismo é dinâmico. O Mr. Cave aqui, ó. Com o Newey fora, a Red Bull é barco furada, qual a melhor alternativa para o Max? O próprio Ericsson BC, assim, que está sempre interagindo com a gente, atualização sobre o Newey. Não temos nenhuma notícia, né? Quente em relação ao Newey, mas você acha que ainda é Ferrari a ficha 1? Eu acho que a Ferrari é ficha 1, acho que ele vai tirar um tempo de descanso aí. A gente discutiu lá no primeiro stint as informações de que ele estava num momento de estafa realmente, então precisaria ter um descanso. Não sei se esse descanso já são esses meses que ele vai passar fora da equipe de Fórmula 1, focado no projeto do Hipercar. Se não forem, acredito que mais alguns meses ali durante a temporada 2025, e aí 2026 estaria livre para ir para a Ferrari, inclusive com a competitividade que ele tem, com o interesse que ele tem de trabalhar, enfim, de continuar vencendo campeonatos. Acho que está muito bem encaminhado para a Ferrari. Acho que só alguma coisa muito fora do padrão aí pode tirar o Newey desse caminho e... Será que uma proposta irresistível da Andretti, não? Então, a proposta da Williams, quando surgiu, falou, os caras não têm dinheiro nem para fazer chassi reserva, quer contratar o Newey. Mas a grande questão é a seguinte, o Newey tem uma história muito mal resolvida na Williams, com o Frank Williams ainda, com o Patrick Head, com uma outra turma que não está mais lá. A partir do momento que você desenha um projeto em que ele passa a ter ações do time, fica interessante, porque é isso, ele tem 65 anos de idade, ele não vai ser um engenheiro para o resto da vida, vai querer tirar o pé Tem família, né? Tem legado você ter. Mas uma equipe de Fórmula 1 é um business de $1 bilhão. Sim. Então, assim, é muito interessante você se manter ali nessa atividade, ainda que como proprietário, e eu acho que pode ser uma alternativa, sim. Eu diria que vai 80% para ir para equipe Ferrari, 10% para Williams, 10% para pegar o barco e viajar pelo mundo. Bons odds aí, boas percentagens, porque isso é uma coisa, né? Talvez a Dorilton ofereça 10% da Williams para o Newey. Certamente a Ferrari não vai oferecer 10% das ações para o Newey. Vamos aqui, a galera tá perguntando muito de 25, 26, grid, aqui ó, tem novidade, o Marcelo Rizardi, né? Teremos novos nomes no grid em 2025, mas eu queria estreitar essa pergunta numa coisa que você... Thiago Mendonça, se você não conhece aí, comentarista de automobilismo dos canais Grupo Bandeirantes, e você há muito tempo tá na estrada aí como jornalista de automobilismo, e uma coisa que você sempre percebeu um carinho especial, uma observação assim mais dedicada, na questão das categorias de base, pilotos brasileiros que estão indo para fora. A gente vai aprofundar essa pergunta, mas a pergunta pura e simples aqui pro corte. Quando vamos ter piloto brasileiro na Fórmula 1 de novo? Não temos desde 2017, já são 7 anos. Eu já estive mais otimista em relação a essa resposta, não tô mais. Eu acho que agora a gente tem uma possibilidade interessante, que é com Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto na Fórmula 2, com o apoio da McLaren, e não sei se vocês já discutiram isso aqui, mas também surgiram informações de que ele vai andar de McLaren esse ano, ainda não se sabe onde nem quando. Tipo um FP1 no carro desse ano? Exatamente, no carro desse ano. As equipes precisam colocar jovens talentos, e a McLaren usava muito a turma da Indy e tal, e agora o Bortoleto entra nessa briga também, e existe a grande chance de andar com o carro esse ano, e a gente aguarda mais novidades nesse sentido. Só que depende muito dele também, né? A temporada de Fórmula 2, ele está enfrentando um adversário que a gente não imaginou que ele enfrentaria, que é o Kush Maini.
companheiro de equipe, piloto indiano. O Kushmaini na Fórmula 3 foi uma tragédia, foi um horror. O cara batia em todo mundo, perdia a frenagem, era terrível. Foi para a Fórmula 2, casou com o carro e anda bem. Sim. Então é rápido. Então isso incomoda um pouco, além da falta de sorte, né? Ele perdeu algumas corridas aí que atrapalharam muito. Então se você não consegue o bom desempenho na Fórmula 2, pesa para ele. Mas claro, é o primeiro ano, ele tem chance ainda de recuperar isso. Então essa é a grande aposta. Mas mesmo assim, se a gente for muito otimista, né? Nossa, Bortoleto encaixa agora a segunda metade do ano, campeão da Fórmula 2. Ainda assim, não é uma vaga para Bortoleto na McLaren em 25, né? Em 25 não, mas abre a chance de discutir com outras equipes, com outros parceiros, com a Williams, enfim. Ele entra no jogo. Se ele conquista o título esse ano, ele entra no jogo sem dúvida alguma. Aí a gente vai para o Felipe Drugovich. O que acontece com o Drugovich? Ele chegou na temporada de 2022 ao título, é isso? 22. E aí, não, 22 Porsche, 21 Drugo. 22. Não, estamos em 24, desculpa, 22 título, exato. 23 e aí para Porsche. 23, o que acontecia? Ele tinha dinheiro e não tinha vaga. Para 24, tinha dinheiro e não tinha vaga. Para 25, tem vaga e não tem dinheiro. Nossa. Então, assim, a coisa, para ele, caminhou de uma forma muito ruim. O timing foi péssimo. Então, nesse momento, ele enfrenta essa dificuldade. Existem vagas no mercado, mas a força política dele, a força financeira, não é mais a mesma, porque passaram-se 2 anos em que ele não está competindo, em que ele não está mostrando a cara, em que ele não está ganhando corrida. Então, isso pesa muito, mas eu acho que ainda tem uma chance. Eles estão trabalhando no mercado e, havendo essa possibilidade de captar essa grana, ele pode pintar como um candidato. Como esteve o ano passado em conversas com a, então, Alfa Romeo, né, a atual Sauber, como esteve com a Williams, chegou a conversar longamente com a Williams, né, recusou outras propostas. Ou Williams, porque via essa pegar o Sargent ao invés do Drugo, francamente, né? Não, inclusive, se você pegar, eles foram contemporâneos, né, andaram juntos aí nas categorias. O Drugo sempre foi superior ao Sargent. Foram companheiros de equipe na Carlin, no ano que a Carlin estava muito mal, e o Drugo marcou mais pontos que o Sargent naquele ano de Fórmula 3. Então, de fato, não justifica. O Drugo era o melhor nome daquele momento, mas a Williams tinha questão comercial, americana, etc. Então, acho que o Drugo pode voltar ao jogo se ele conseguir ganhar força política e principalmente dinheiro, porque a gente vê, por exemplo, um Guan Yu Zhou a caminho da Haas. Isso está sendo especulado agora. O Berman já está, para mim, confirmado lá, o que eu ouço. Você acha que a dupla da Haas vai ser Berman e Zhou? Não, o Zhou poderia ser o experiente no lugar do Magnussen. Eu acho que pode ser. Eu acho que o Zhou está ganhando forças lá dentro, porque não fica na Sauber Audi e vai para uma equipe, vai levar a grana dele, o mercado chinês é importante e pode ter essa oportunidade na Haas. Lá, o Drugovich poderia estar batendo na porta também. Na Williams, poderia estar batendo na porta também. E aí aparece o Antonelli, que está na Fórmula 2 ainda e nem conseguiu os resultados que a gente espera esse ano dele ainda na Fórmula 2. Então, eu diria que Bortoleto e Antonelli, para mim, entregaram o mesmo na Fórmula 2. Até o momento. Se eu conheço os dois hoje, para mim, iguais. Né? Que tem todo um histórico positivo aí pro Antonelli. Mas então, essas são as vagas que tem hoje em equipes de fundo de grid ali, ou de meio de pelotão, que daria para os brasileiros brigar. Desculpa te interromper, mas a gente está falando só de vagas, assim, possibilidades concretas para esse perfil de piloto, que é o perfil do Zhou, o Zhou não exatamente o mesmo, porque o Zhou tem muita milhagem já de Fórmula 1, mas eu digo assim, esse piloto que tem uma grana legal, um piloto bom e que também traz o que o José chamaria de combustível financeiro. As vagas realmente que estão para jogo são a segunda vaga da Williams e a segunda vaga da Haas, né? Sim, para mim são essas. Isso com um efeito imediato, claro, pensando para 25. Aí para 26, 27, você muda um pouco a questão, um pouco o jogo, mas continua muito apertado e principalmente falta perspectiva. A gente tem a escadinha, ela não foi tão eficaz alimentada, quanto a gente achou que seria. A gente teve um período muito bom aí de talentos chegando, de brasileiros correndo, mas, por exemplo, esse ano não temos ninguém na Fórmula 3. Temos na Fórmula Regional. Tá lá o Pedro Clerot, a gente tem muita gente boa, o Rafa Câmara, que tem ligações com a Ferrari, também é piloto da Academia Ferrari, ganhou a corrida recentemente, né? Ganhou a primeira prova dele no ano. É um nome também para a gente pensar, mas, de novo, ainda leva um tempo para chegar até lá. Matheus Ferreira está com a Alpine, mas andando aí não tão bem
na Fórmula 4 italiana, precisando de resultados. Então o cenário não é tão positivo no restante das categorias de base. Então acho que a gente vai ter que esperar novos talentos aí e mirar mais para frente. O negócio é apostar de fato no Bortoleto ou quem sabe com alguma sorte um trabalho aí de bastidores no Drugo. É interessante, né? A gente está falando de 2025 possibilidades muito tênues, né? Dessas duas vagas, é porque a concorrência é muito grande. Apareceram as vagas, mas de fato agora as vagas são muito mais concorridas do que eram, né? Em 2024. E realmente essa da Williams com o Sargent é um negócio dolorido. Mas não estamos, eu diria que é quase que mais provável do que não que a gente chegue a completar 10 anos sem brasileiros, né? Porque aí a gente estaria falando de, quem sabe, um Bortoleto com boas chances para 26, né? Vamos assim, existe sempre o desejo, né? Vai que encaixa, campeão esse ano. Mas o que seria mais provável, dado o que a gente viu até agora da temporada da Fórmula 2? Um bom ano do Bortoleto esse ano para ser campeão ano que vem. E aí, quem sabe, pleitear uma vaga em 26, né? Se por acaso não acontecer assim, 2027 a gente completaria 10 anos sem brasileiros na Fórmula 1. Você sabe que no Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio de São Paulo, agora, do ano passado, a Aston Martin aproveitou para anunciar a renovação do Felipe Drugovich como piloto reserva da equipe para esse ano. E aí alguém tinha que fazer o papel de jornalista notícias populares, né? E aí eu falei, Drugo, eu preciso te fazer a pergunta difícil. Ele falou, manda ver. Eu falei, cara, o que você tem a dizer para o torcedor que estava esperando você no grid e mais um ano vai ver você fora? Ele falou, cara, de fato é uma pergunta difícil, mas o que eu tenho a dizer é, ninguém quer mais isso do que eu. Sim. Então eu estou muito dedicado a isso, ficar mais um ano de reserva é só uma parte do que eu estou disposto a fazer para estar na Fórmula 1. Então é isso, acreditem que eu estou batalhando. E eu continuo acreditando que, apesar das decisões dele que podem ser questionadas, não pegar uma vaga na Fórmula E ou na Indy, tem muita coisa envolvida. Está testando essa semana com a Maserati, agora né? Sim, vai disputar as 24 horas de Le Mans, andou bem de Maserati, aliás, no teste de Fórmula E. Que tá lá o Darúvala, pelo amor de Deus. A Maserati fez proposta, né? A gente sabe, essa vaga que foi pro Darúvala da Maserati, ela foi oferecida ao Drugo, declinou, né? Sim, então. Lá atrás, agora voltou a ser uma possibilidade atraente, digamos assim. Eu acredito nas palavras dele naquele dia, de que ele vai continuar batalhando e vai tentar e vai até o fim, e eu acho que é válido, porque a falta de concorrência também te dá força. Não tem ninguém, os pilotos brasileiros, é muito fácil você desistir. Você tá lá, você tem que levantar 2,5 milhões de euros para andar de Fórmula 2, e aí estão chamando aqui na Stock Car para você ganhar dinheiro, salário, 15, 20 pau por mês, e morar no Brasil, enfim. É tentador você desistir. E o Drugo não desistiu. Então isso já é um ponto positivo. Aconteceu muito com o automobilismo argentino isso, né? Lá, 3 categorias nacionais fortes, virou assim, peraí, você falou 2,5 milhões de euros para andar de Fórmula 2, mas antes você tem que chegar na Fórmula 2. Também, então o pacotão todo para você ficar 4, 5 anos na Europa, a gente está falando de 4, 5 milhões de euros. Versus, assim, 4, 5 milhões de euros para, quem sabe, talvez eu conseguir... já tem aqui um cara me acenando, um salário, e aqui hoje no Brasil também, a galera de ponta da Stock também faz 3 corridinhas de Porsche Endurance ali, ganhando uma coisa, faz umas aparições no Império Endurance, tipo, o cara consegue ter um calendário, assim, de umas 16, 17 corridas sendo pago, né? E é isso, né? A Fórmula 1 é aquele clube mais do que fechado, que a gente sabe... essa conta a gente já fez várias vezes, né? Que se o Noah chegar para você e falar, pai, quero ser astronauta, ele tem uma chance superior a de ser piloto de Fórmula 1. Porque desde 1961 que a gente teve o primeiro homem no espaço, foram mais pessoas para o espaço do que correram de Fórmula 1. Sim. Então, quer dizer, é muito louco isso, mas é a verdade. Então, é um clube muito fechado e se você não tiver tudo jogando ao seu favor, na hora certa, no momento certo, com os parceiros certos, você vai se dar mal. Eu acho que ainda tem uma outra questão que até amarra um pouquinho quando a gente está falando do excesso de montadoras, né? Para mim, faltam equipes. Eu acho que um grid de 11, 12 equipes a gente teria. Por exemplo, hoje a VCARB, né? Agora mudou a RB, que foi mudando. Não, agora a própria transmissão oficial da Fórmula 1 tá tratando a segunda equipe, a Red Bull, de VCARB. Quando a gente tinha ali uma Toro Rosso, essa equipe existe aqui só para... gerar novos talentos para a Red Bull, num grid de 10 equipes, incomoda um pouco, né? Bastante. Tem uma equipe ali, 10% do grid, a missão não é vencer corrida, a missão é ajudar a outra equipe. Incomoda. Num grid de 12 equipes,
últimas duas ali do grid estarem sempre, como sempre foi o histórico da Fórmula 1, para citar uma equipe aqui que fez isso muito, com muitos pilotos brasileiros, Minardi, né? Era aquela coisa, aquelas duas equipes duas, três equipes de fundo de grid em que o cara tinha a chance, era muito comum, como aconteceu com o Schumacher na Jordan, ou tantos outros exemplos, né? O cara conseguia, o Nelson começou assim também, né? Fechava um pacote com uma equipe dessas, o cara se destacava tanto em 3, 4 corridas que já conseguia saltar no meio do ano para outro carro, né? A história do Nick Lauda, né? Pegou empréstimo para correr de Fórmula 1. Sim, sim. Hoje em dia é isso, você chegar lá com a grana, falou, eu tenho a grana. Tá bom, tem a grana, espera aí, se um dia a gente tiver chance, a gente chama. Então, assim, até nesse sentido, eu acho que a Andretti seria muito bem-vinda, apesar de que a gente estava dizendo que 6 fabricantes de motores são muitos, né? Em 28 a GM chegando, que é o que se espera que seja o natural, aí seria um 7. Acho que até 28, 1 já saiu. Inclusive, eu vi uma teoria da conspiração muito interessante aí, né? Que a equipe da European Le Mans Series, lá que o Drugo está correndo, ela está vinculada à United, né? Do Zac Brown. Interessante, bem interessante. Que parece, assim, aquele otimismo do torcedor brasileiro não conhece limites, né? Mas eu vi isso sendo ligado, o Drugo tá aqui porque ele já é um dos caras do projeto Andretti, né? Vai ficar na órbita aqui que a United é uma parceria do Zac Brown com o Michael Andretti, né? Então, Drugo no Andretti! Brasileiros de volta da Fórmula 1 já virou isso, né? Impressionante. Eu acho que o Drugo tá fazendo a coisa certa de encontrar um espaço em outras categorias e manter-se ligado a bons nomes aí para que ele possa ser lembrado. É isso, o piloto que não está vencendo corridas, ele não vai ser lembrado, não adianta. Eu acho que hoje a Fórmula Indy, pelo nível que tá, cara, vamos falar aqui de Pietro Fittipaldi. Tá na Rahal, que é uma equipe média da Indy, até uma equipe que tem patrocínio, tem nome, né, mas tá sempre patinando do ponto de vista técnico. O Pietro é um cara que foi jogado meio que às pressas num carro da Haas, né, para substituir o Grosjean, fez 2 corridas e andou muito próximo do Magnussen, né? Sim, sim. Se saiu muito bem na sua amostragem de Fórmula 1 que teve em 2 corridas. Pô, o Pietro está em 22º no campeonato, sim, né? A gente vê o Theo Porcher, atual campeão da Fórmula 2, chega lá, fez uma corrida ali no Long Beach, ali mudou a tática, 12º, fantástico, já ficou no carro. Bom, as corridas seguintes, 18º, 19º. Eu acho que hoje, pela característica do carro de Fórmula 1, né? Eu me lembro quando, nos anos 90 ali, quando teve aquela época do Mansell, da kart muito forte, que a Fórmula 1, a Fórmula Indy por um período muito curto, rivalizou assim de mídia e de grana. A ponto do Bernie proibir que ela viesse a Interlagos, exato. Rivalizar é uma palavra forte, mas assustou, né? Incomodou a Fórmula 1 por um período ali de 2, 3 anos. Eu me lembro que o Nick Lauda, defendendo a Fórmula 1, né, chamou a Fórmula Indy de lazy racing, né? E é uma coisa assim, historicamente, lembra aquelas onboards do Emerson, né, que a gente gostava tanto daqueles carros, eram carros lindos, rapidíssimos, mas eram carros de 900 cavalos, né? Eles tinham muita potência, a Fórmula 1 na época tinha 650, 700 cavalos, mas muito pesados, né? Eram carros de 900 quilos e 900 cavalos. Enquanto a Fórmula 1 eram carros de 600 quilos e 750 cavalos. Então o carro de Fórmula 1 era um carro muito ágil, né? Muito arisco. Você via no onboard assim, era uma coisa muito leve. E o Fórmula Indy sem direção hidráulica, aquela coisa, o cara ali passando em cima de bueiro, aquele volantão mais lento. Hoje, se você olhar, o carro de Fórmula 1, ele ficou do tamanho do peso de um carro de Fórmula Indy, né? As duas disciplinas se conversam muito mais. E eu acho que hoje a própria Fórmula 1 olha com mais algumas iniciativas como o Zac Brown fazendo uma McLaren na Indy e tal, olha com mais carinho. Eu acho que o cara da Indy hoje que realmente se destacar, como o próprio Palou achou que estava entrando, né? Foi campeão, achou que estava assinando com a McLaren para quem sabe dali, logo em diante, correr de Fórmula 1. Por que eu estou dizendo isso tudo? Eu acho que pilotos como o Drugo, na situação do Drugo, eles podem olhar com um pouco mais de carinho para a Indy. A gente sabe que quando estava aquela confusão contratual do Palou com Ganassi e McLaren, que o carro da 10 da Ganassi, né, que voltou a ser do Palou, o carro do Palou, que voltou a ser do Palou, quando ele não ia ser do Palou, também a gente sabe que foi oferecido aí, não sei se um contrato mesmo, mas pelo menos um teste ao Drugo, e também não foi, não teve o interesse, né. Eu acho que hoje, eu achei teve muito de sorte também, né, mas a movimentação do Porcher, para mim, faz muito sentido,
né? Eu dei uma volta grande para dizer, cara, você foi campeão da Fórmula 2, não tem espaço na Fórmula 1, cabe uma vaga na Indy, né? Então, o cara tem que estar andando, tem que estar vencendo, como eu falei aqui, isso é importante para que as ações dele continuem valorizadas no mercado, mas tem um outro ponto. A Fórmula 1 olha para esse cara como desistiu da Fórmula 1. Sim. As equipes esquecem esse cara, foi para a Indy. Tudo bem, ganhou, se destacou, tem uma chance de voltar, mas a visão é de que o cara desistiu. Então, o Drugo está fazendo a coisa certa a partir de agora, claro, porque ele está conseguindo vagas e ele está participando das corridas sem perder o vínculo com a Fórmula 1, estando no paddock, mostrando a cara, falando, eu sou o cara, eu quero estar aqui. Então, quando os chefes de equipe pararem para pensar num piloto, naturalmente vem o Drogovic. Ainda que seja, não, Drogovic não, mas vem, porque o cara tá lá, tá batendo na porta, mandando e-mail todo dia. Então, isso ajuda bastante e acho que nesse sentido, se ele fizer uma transferência para a Indy, teria que ser muito bem planejada dentro de um calendário que ele pudesse continuar com as atividades dele na Europa. Falando aí ainda de Silly Season, o pessoal sempre gosta muito, né? O Lemuel Souza aqui, ó. Sainz está demorando para escolher, vai ficar sem? Vamos projetar o grid aí de 2025. Para onde você acha que o Sainz, por exemplo, vai acabar ficando por onde? Está cada vez mais próximo da Sauber, da Audi, porque, na verdade, a Red Bull parece inclinada a renovar com o Sérgio Pérez e a Mercedes, que não teve uma conversa muito das mais agradáveis com ele e parece que ofereceu um ano só. Então, um ano só para ele não serve e, enfim, só adiaria a saída para a equipe Audi. Então, acho que ele vai acabar na Audi, sim, será o companheiro do Nico Hülkenberg. Então, vamos equipe por equipe. Você crava aqui, 2025, Red Bull, Verstappen e Pérez. Verstappen e Pérez. Não é o que eu gostaria, é o que teremos. Ferrari, a gente está os dois assinados, né? Leclerc e Hamilton. McLaren, os dois assinados, Norris e Piastri. Mercedes, estamos falando de Russell e Antonelli? Russell e Antonelli é a conversa, mas eu acho que pode pintar aí surpresa também. O Ocon está muito insatisfeito na Alpine e para um contrato de um ano só, talvez ele aceitaria voltar a trabalhar ali com o Toto Wolff, que é um cara muito grato e muito ligado a quem trabalha com ele. Sim. Então ele costuma o Ocon foi o piloto isso. reserva da Mercedes Foi uns 2-3 anos, né? Durante muito tempo. Então existe uma possibilidade de Ocon aí. Eu acho que se a gente tivesse que desenhar e botar um palpite, apostar, eu acho que é Ocon e Russell. E aí Antonelli indo para Williams, meio que no empréstimo. Antonelli empréstimo para Williams. Albon e Antonelli na Williams. Vamos fechar essa aposta aí. Aí Audi, estamos falando de Hülkenberg e Sainz. Isso. Quem que a gente está esquecendo aqui? Visa Cash App RB. Permanecem Ricardo e Tsunoda? Não. O Ricardo espirra, para mim é Liam Lawson. E o Tsunoda, acho que sim, por mais um ano aí, enquanto a Honda está preparando o caminho para que ele tenha uma vaga. A Honda já falou que vai manter o apoio, inclusive financeiro, ao Tsunoda, ainda que ele não corra com o motor da marca a partir de 2026. Então, onde houver uma vaga, a Honda vai apoiar o Tsunoda para que ele permaneça na Fórmula 1. E aí cabe ao Tsunoda se tornar uma alternativa viável ao Alonso na Aston Martin. Uma hora o Alonso vai aposentar, né? Ou quem sabe também uma hora o Lance Stroll cansa de tomar pau e vai para o projeto da Aston em Le Mans, alguma coisa assim. Não duvido, acho que 2026 abre-se essa vaga do Stroll. Mas para a gente terminar o nosso grid de 25, então estamos falando de Aston, Alonso e Stroll, a gente falou de Audi, a gente não falou de Alpine, né? Então Gasly e... Será que não é uma vaga em que um Drugo da vida, essa galera, um próprio Joe também foi piloto da Alpine, né? Piloto de desenvolvimento, aliás, da academia, né? Depende muito do que vai acontecer, né? Do que essa equipe vai querer para o futuro. Então, nesse momento, é uma total incógnita porque falta comando, falta planejamento. Muita gente que está chegando agora foi contratada por gestão passada ainda. Sim. Então, é uma bagunça. Mas está melhorando. Eles acabaram de trazer o David Sanchez, que não se deu bem na McLaren. Teve algum atrito ali. O que se diz é que acharam que ele ia ser o chefão. Ele achou que ia ser o chefe. Quando chegou lá, não. Você é um de 3 aqui. Não, pra mim não. Exato. E aí a Alpine acabou pegando esse nome, que é um baita nome. Eu até falo, a Mercedes, por exemplo, ela não está ativa no mercado. Você não ouve a Mercedes indo atrás de engenheiro, de bons profissionais. Ela está quieta. Enquanto os outros, até a Alpine está se reforçando. Então, nesse momento, a Alpine precisa entender um pouquinho o que ela quer da vida. Mas eu acho que hoje, como palpite, eu diria que a gente tem o Gasly como uma provável renovação, mais por falta de para onde ir mesmo do que qualquer outra coisa. E acredito que eles possam dar uma chance para o Durham,
que é um cara que está Sim, bem avaliado ali sim. internamente e tem andado bastante com o carro. E tem a grife, né, de ser filho do Mick Durham, é um cara que foi bem na Fórmula 2 também. Mas, de novo, Drugo melhor que ele. Sim, no confronto direto ali na Fórmula 2, se saiu melhor sem sombra de dúvida. É interessante a situação do Antonelli, né, porque se a Mercedes tivesse aquela Mercedes da era híbrida ali, vencendo com facilidade, talvez fosse mais... Imagina um cenário assim, Hamilton ganhou aqui mais o terceiro, quarto título seguido, Bottas vai se aposentar, bota o Antonelli aí, né? Deixa o menino aprender 2 anos na aba do Hamilton, que foi o que a McLaren fez quando botou o Hamilton ali na aba do Alonso, não deu muito certo. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, uma Mercedes em crise, precisando de uma virada, é uma Mercedes que prefere colocar o Antonelli na Williams, né? Pra ganhar um pouco mais de casca, né? Cara, você sabe que o Felipe Giafone, lá que trabalha lá com a gente na Band, no Band Esportes, ele tem uma visão diferente e passou a me fazer acreditar também por esse lado. Que o fato de ser uma equipe que não tem perspectiva para o ano que vem é melhor, porque aí o cara consegue chegar e andar numa eventual Mercedes sem a cobrança, sem a comparação direta. Porque uma coisa é você largar atrás do George Russell, o George Russell é 12º, você é 16º. Sim. Tá tudo bem. Outra coisa é o George Russell pole e você é sexto. Entendeu? Então, assim, pesa muito mais. Claro. Então, talvez a equipe mais pro fundo do pelotão seja positivo pro Antonelli. Mas eu acho que não vai acontecer, por isso eu aposto aí que a gente tenha uma chance pro Ocon, pelo menos, mostrar o que ele sabe, e acho que é um bom piloto, acho que tem capacidade. Pô, o Ocon tretou em equipe com o Pérez, com o próprio Alonso, agora com o Gasly. É um cara que você percebe que incomoda. Os outros pilotos ficam incomodados com ele e deve ter um motivo para isso. Sim. Eu acho que ele é rápido. Não, tudo que a gente... Essa coisa toda, né? O Alonso, o cara como vinho, cada ano melhor, olha só, grandes resultados com a Aston. O Ocon e o Alonso foi uma briga de faca ali, uma briga de foice, né? Quando companheiros na Alpine, sempre andando muito próximos, os dois. Só pra gente terminar o grid, então, né? Acho que a única que falta na nossa projeção é a Haas, que aí estamos falando de Berman. Então, aqui eu vou colocar um asterisco. Estamos falando de Berman e Magnussen / Zhou. Eu acho que o Magnussen tem chance de ficar. A situação não está boa, ele tem cometido alguns erros, mas tudo muito alinhado com a equipe, atendendo os desejos da equipe. O Magnussen é um cara que também traz dinheiro para dentro da equipe e acho que pode ter um voto de confiança aí do Jim Ross. Agora, se a questão política pesar e a questão financeira do Zhou, que é melhor do que a do Magnussen, for preponderante, acho que teremos Zhou e Berman. E aí, se essa for a dupla, eu vou repetir uma frase que eu usei no Twitter, o X, como quiserem. A Haas nunca decepciona em decepcionar. Tipo, ela é a equipe que vai te decepcionar. Não, agora saiu o Steiner, vai trazer piloto bom, não sei o que. Não. Zhou... Então, eu acho que é o que pode acontecer. O Zhou é aquele cara, assim, ele consegue ultrapassar a barreira mínima da dignidade para não ser um cara que às vezes deriva pro lado da piada, como o próprio Stroll às vezes deriva, como antes, em casos mais graves, né, a gente tinha o Latifi, o Mazepin, mas assim... ele não tá nessa turma. Não tá nessa turma, mas assim, ele tá na prateleirinha de cima, que é o não faz as besteiras que essa turma fazia, mas realmente é um cara completamente morno, né? Nota 6, não fede nem cheira. E é isso, agora com a China voltando ao calendário, depois desse período longo aí, ele ganha força. A gente viu o que aconteceu lá, que bancada lotada e tal, é um mercado fundamental para a Fórmula 1, assim como o americano também é. Então, acho que tem uma chance dele permanecer, sim. Uma notícia também muito interessante essa semana, né? Notícia de mais ou menos um mês atrás era de que Günther Steiner estava processando a Haas. Notícia dessa semana, Haas está processando Günther Steiner, né? Você viu por quê? Não, porque usou a marca, não foi uma coisa assim? Pelo uso da marca, assim, é claramente o que no sistema jurídico americano se chama de processo frívolo. É claramente, você me processou? Então também vou te processar. O Günther Steiner fez uma biografia sobre um ano dele como chefe de equipe da Haas. Sim. Como é que você fala sobre ser um chefe de equipe da Haas durante o ano sem citar a marca Haas? Não tem como, né? Mas como o livro se tornou uma obra comercial que faturou... Cara, nos números do processo, 150 mil cópias vendidas, 4,5 milhões de dólares de faturamento. Olha como ainda existem alguns lugares
que escrever livro dá dinheiro. Você sabe que o Alex Dias Ribeiro, quando fez a biografia dele, que ainda está disponível aí, sebos e etc., que é o Mais Que Vencedor, ele fala muito do engenheiro dele na Marte, que era um cara, me fugiu o nome agora, mas que fez muita coisa que ele não gostou, e do Max Mosley, que era o dono da equipe, Dono da o chefe marca. da equipe e dono da marca. E ele trata o Max Mosley por Mickey Mouse. Então o livro inteiro é um Mickey Mouse. Para evitar É, esse e o problema. Max Mosley era um advogado brilhante Então imagino que o que o Alex Dias Ribeiro tem a dizer Mas aí a sobre o Disney Mickey processou, Mouse. né? O que Alex Dias Ribeiro tem a dizer sobre o Mickey Mouse não é muito lisonjeiro, Não é muito então. lisonjeiro. Você leu o livro? Li, Tem, é muito tem bom, curiosidade. muito bom. Vamos responder mais algumas aqui da galera. O Marquinho Melo aqui, ó. Você acha que a Liberty Media vai focar cada vez mais em inclusão de GPs nos United States? Tá chegando no limite, né? Eu acho que a gente tem que ter uma certa calma aí, porque para não passar do ponto. Eu acho que o Grande Prêmio de Miami, por exemplo, é um grande prêmio que ainda não tem o impacto que eles gostariam que tivesse. Ainda é um grande prêmio que a gente vê alguns narizes torcidos por lá. Las Vegas, o ano passado, é isso. Foi um sucesso, tudo que não deu errado. Só um rápido parênteses sobre Miami, a audiência de TV foi a melhor da história, né? Mas é isso, é um mercado que também está sendo trabalhado aí, tem melhorado de fato. E um outro número que eu achei muito impressionante, esse sim me impressionou, bateu a audiência da etapa da NASCAR, né? Sim, porque assim, para vocês terem uma ideia do que é o comportamento televisivo de automóvel nos Estados Unidos, as 500 milhas de Indianápolis são a única corrida da Fórmula Indy que faz uma audiência semelhante a média assim das piores corridas da NASCAR, né? A audiência de TV da NASCAR nos Estados Unidos, ela costuma ser de 3 a 5 vezes a audiência da Indy. Então, uma corrida de Fórmula 1 bater a NASCAR no final de semana é bem impressionante. E a gente está falando de um território muito grande, com fusos diferentes, então é natural que você tenha aí as 3 corridas que a gente tem agora, mas mais do que isso, para mim não cai bem, e eu acho que primeiro essas 3 precisam se mostrar realmente um sucesso de faturamento, um sucesso de público. Austin chegou lá. Eu acho que Miami e Las Vegas ainda não chegaram. Não, tem muito Eu acho que ainda chão, não. muita farinha para queimar, para comer ainda, muita lenha para queimar, para realmente se estabelecer. A gente vê, a corrida de rua, ela tem muito isso, né? Porque é sempre um negócio, a Fórmula Indy viveu esse processo várias vezes, né? É sempre um negócio que perturba muito a rotina do lugar, vai ter muita gente contra, você não acerta no primeiro ano. Miami mudou completamente, né? Onde era, você aprende, a cada ano você aprende, e às vezes você aprende, vai ficando, a comunidade vai abraçando. A gente tem Long Beach, por exemplo, que é uma corrida consagrada da Indy há 40, 50 anos. Mas olha, pega aí nesses últimos 40 anos, dos anos 80 para cá, quantas corridas de rua da Indy surgiram, duraram 1, 2, 3 anos, Denver, Houston, tem muita política envolvida. Vai perder e que não vingam, né? Eu acho que a Liberty tem ainda um objetivo /sonho em relação a GPs nos Estados Unidos, que é conseguir emplacar no sonho máximo Nova York, né? Mas se não Nova York, Chicago, Los Angeles, alguma outra grande metrópole, uma corrida assim no coração de uma grande metrópole americana. Vamos começar pelo mais fácil também? Põe a Andretti no grid, cara. Melhor do que ficar fazendo isso, 200 né? corridas. E aí, se isso viraria uma 4ª corrida, ou quem sabe acaba... Mas assim, é interessante, né? Saíram os números de faturamento da Liberty no primeiro quarter, né, desse ano. Saiu semana passada. É bem interessante. Eu sempre fui muito interessado assim do negócio Fórmula 1 desde o tempo do Bernie, né? No tempo do Bernie, isso é interessante. Quando o Bernie vende a Fórmula 1 para a Liberty, a Fórmula 1 é um negócio de 1 bi por ano. Hoje, o faturamento da Liberty no primeiro quarter foi 2018, né, que a Liberty comprou. Acredito que sim. Por aí. Se não é 18, é 17, 16, por aí. O primeiro quarto é faturamento de 500 milhões. Então, ou seja, faturamento anual de 2 bi, está se encaminhando, né? Em 6 anos, a Liberty dobrou o tamanho do negócio Fórmula 1. E aí, os números não são exatamente esses, tá? Estou arredondando. Mas assim, as receitas vêm 30% dos promotores, né, que é o cara que paga para ter um GP, 30% de venda de direitos, que no tempo do Bernie era disparado, a maior fonte de renda era a venda de direitos de televisão, né? Hoje responde aí por 30%. 20% patrocinadores, que é outra coisa que no tempo do Bernie a gente não tinha com a força que a gente tem, né, hoje. Os patrocinadores. A Fórmula 1, presentes, eu olhei uma continha de porco assim, ela tem acho que 12 patrocinadores oficiais, né?
dos masters ali, Pirelli, Aramco, Heineken, depois tem um segundo layer ali, mas enfim, já responde por 20%. E aí restam aí 30 mais 30, 20, 80, resta mais 20%, que eu imagino que boa parte seja a venda direta para o consumidor, né, o F1 TV, e aí, não sei, no release não dizia quais eram as outras. Mas o que eu acho interessante a gente notar aí? A venda de direito, você vai renegociando ano a ano e tudo mais. A verba do promotor, hoje são 24 corridas. 24 corridas. Isso está respondendo por 1/3 de 2 bilhões. Vamos fazer uma conta de padeiro, 600, 700 milhões de dólares. Se você colocar 34 corridas, você sobe essa receita para 1 bi 100. É um dinheiro muito, entre aspas, fácil. Porém, né? as corridas americanas, a Liberty tem investido, ao invés de receber. Né? Em Vegas, né? Em Vegas. O FII é cerca de 40, 60 milhões. Em Las Vegas ela assumiu por 10 anos. Eu acho, só para não perder o gancho do que eu falei antes também, eu acho que essas corridas, outra corrida que certamente é um sonho da Liberty, que é o Grande Prêmio em Londres. Todas essas corridas em que a parte burocrática, política é muito difícil, a Liberty não vai encontrar um promotor disposto a abraçar esse risco. E ela vai ter que matar no peito e fazer o negócio acontecer, que é o que ela fez em Vegas, né? Sim, eu tô disposto. Se eles quiserem, eu posso promover o GP de Londres. Tamo aí. O GP de... Cara, o GP de São Paulo, no centro da cidade. O Rio de Janeiro é um... Enquanto você falava, eu até peguei o celular aqui pra gente ver as ações da Liberty Media. Tem um vídeo no primeiro stint, aliás, que eu faço com o Pedro Boesel, que eu tô comprando ações da Liberty Media no vídeo. E ele tá me dando dicas como é que eu faço e tal. O Pedro Boesel é o piloto envolvido com o mercado financeiro. Curiosidade, através de qual corretora você conseguiu comprar? Eu comprei BDR, na verdade, mas tem acho que Avenue, enfim, deve ter, acho que já vendem. O LSXMA, o ticker, chegou a subir de 2023 para 2024, março, chegou a subir 25% essas ações. Mas desde março deste ano, elas estão caindo. E elas caíram, vamos aqui calcular, cadê? 15%. Olha. Então, subiu 25% desde 2023. Então tá mais 10 ainda. Em um ano subiu 25% e desde março caiu 15%. Mas posso te falar, eu compraria ações da Liberty Media hoje assim, vislumbrando esses faturamentos. Não colocaria 50% do meu portfólio na Liberty Media, mas assim, 5% eu colocaria. Eu acho que quando você olha para a perspectiva, né, você aí, quando você começa a entrar em dicas de investimento, é sempre um terreno pantanoso. Mas assim, quando você fala em comprar ações, que ação que você compra? Se você for um cara responsável e não amante de riscos extremos. O raciocínio que você tem que fazer cara, isso aqui, essa empresa vai estar melhor daqui a 5 anos, vai estar melhor daqui a 10 anos, né? O negócio vai estar maior e mais lucrativo. Se a resposta é sim, compre as ações. Eu acho que a resposta é sim, no caso da Liberty Media. O BDR é LSXM34. Isto não é recomendação. Como é que é? Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. O Matheus Freitas, aqui um pouco off-topic, mas a gente está falando de Adrian Newey, né? Por que você acha o Red Bull de 2009 o seu carro preferido? Olhe o Red Bull RB5 de 2009 e compare com todos os demais carros do grid. Se o difusor duplo não tivesse passado do jeito que passou, teria massacrado, né? O documentário da Brown é muito legal, dando um spoiler aqui, como o Christian Horner enxerga realmente isso, assim, como algo fora da regra. E outra coisa que a gente ouviu falar tanto dessa história, né? O difusor duplo, na verdade, ele não é um difusor duplo, né? Ele é um buraco que comunica o assoalho do carro com o difusor, de modo que a parte final do assoalho e o difusor consigam agir de forma conjunta, fazendo um efeito de difusor duplo, digamos assim. E é genial como surgiu isso, né? Que é uma coisa de... E é interessante, né? Porque surgiu dentro da Brown, dentro da Williams e dentro da Toyota. Sim. Então, foram 3 caras que leram aquele regulamento e falaram. Você lembra do lance? Em resumo, é o seguinte, o regulamento dizia que não pode o difusor estar comunicado com o ar do assoalho. Só que isso é muito amplo. O regulamento técnico, ele não diz assim, você não pode ter um computador gigante. Ele diz, as dimensões máximas da tela vão ser 30 por 20 centímetros, entendeu? Como é que o palavreado que foi usado? Não pode haver nenhuma seção, né? Seção com cedilha, nenhuma secção do assoalho que, visto de cima, você consiga ver o chão,
né? Sim, Ou seja, não sim. pode ter nenhum... Se eu estou olhando de cima, se tiver um buraco nessa mesa aqui, eu consigo ver o tapete. Então, eu tenho que olhar essa mesa de cima e não conseguir ver o tapete. E os caras sacaram. Então, se eu tiver um buraco 100% vertical, você não vai ver o tapete, né? É isso. É isso. É simples assim, cara. É genial. E diz que o cara sacou porque era um aerodinamicista da Honda, né? Isso é outra coisa Super que a galera... Aguri, né? Hã? Super Aguri, né? Da Super Aguri, mas eu digo, era um japonês. Sim. E aí, como o inglês não era a língua mãe dele, ele de cara interpretou aquilo, que alguém que fala inglês como língua mãe não... Diz que não foi quem... E engraçado, né? Porque era a Toyota e a Williams Toyota, né? Sim, então, as três sim. tinham japoneses lendo o regulamento verdade. ali. Curioso esse detalhe. Não, mas é muito louco, cara. Assim, a forma como isso revolucionou e a gente tem até hoje, né? Hoje ainda o assoalho ainda é o grande negócio na Fórmula 1, Sim. né? O que faz muita diferença. O Léo Cavalcante aqui, ó. Existem chances reais de Red Bull e Verstappen não serem campeões em 2025? Chances existem. Reais, né? Eu tenho chance de ganhar na Mega Sena essa semana. 1 em 56 milhões. Mas eu acho que tudo depende muito aí de como as outras equipes vão reagir. Eu acredito que teremos um 2025 muito mais próximo. Estou crendo cada vez mais nisso. Acho que assim como foi 2021, que era um pré-mudança de regulamento, acho que a gente pode ter um 2025 bem interessante, mas o Max está na briga. O Don King, né, promotor lendário de boxe, né, foi empresário do Mike Tyson, enfim, de um monte de boxeador, quando ele dizia, né, no boxe tem muito essa coisa da provocação, na luta em geral, né, e aí ele dizia, o Zezinho tem chance de ganhar do teu lutador, e a frase clássica dele era, as chances são de ínfimas a nenhuma e ínfimas just left town. Ínfimas acabou de vazar, pegou o avião e foi embora. Só sobrou nenhuma. Thiago Mendonça, grande papo aqui, tem muita pergunta, vou ver se eu respondo algumas aqui depois pra galera no Instagram. Dá o seu serviço aí, onde é que a galera te assiste, né, na Band, e segue aí os conteúdos de rede social e do Primeiro Stint. Bom, estamos lá no Band Esportes com a cobertura completa de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, enfim, todos os eventos principais aí de automobilismo. Tem também as categorias nacionais, Porsche Cup, Copa Truck, a Band, também estou lá presente nessas mesmas categorias e também com a Fórmula E, sempre acompanhando aí de perto o que está acontecendo no Mundial de Carros Elétricos. Instagram, @Thiago Mendonça, e YouTube, Primeiro Stint, o primeiro com o número 1 estilizado, que é para ficar mais difícil as pessoas acharem. Deixa eu fazer aqui um elogio público, eu acho as coberturas, principalmente de Fórmula 2, do jeito que são, desde que a Fórmula 1 foi para a Band, né, tratadas com um carinho, um tempo, uma profundidade que nunca tinham sido tratadas anteriormente aqui no Brasil, e eu acho muito legal como vocês saem de uma Fórmula 2 e volta para o estúdio e fica destrinchando até você, já faz o esquenta para a classificação da Fórmula 1, então realmente se você quiser, você passa horas ali. Exatamente, não precisa mudar de canal. Carro Cortes é sempre um oferecimento de Delinte, alta tecnologia na produção de pneus para aviões, direto para o seu carro. Delinte te leva mais longe. Estamos aí com a Laguerta recém-calçada com os novos Delinte DS2 Sport, um pneu muito gripento, confortável e silencioso. Dei uma olhada lá no @Cascortes para ver um pouco disso. Também agradecendo sempre aos nossos amigos da Petrobras, gasolina Podium e Grid, do Podium ao Grid. O melhor combustível está sempre nos postos Petrobras. E quarta-feira estaremos de volta aqui com João Delarco Show ao vivo, porque eu estarei em Indianápolis 500 milhas, então siga lá também o @Cascortes para não perder nada de bastidores do maior espetáculo do automobilismo. Valeu demais, cuide-se bem, aquele abraço e bom resto de semana a todos aí.